Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH nesta manhã de terça-feira, que aqui em Teresina está bem agradável, céu nublado, temperatura bem amena. E a conversa do início dessa manhã é sobre alguns sis que apareceram na minha cabeça hoje pela manhã. Isso mesmo. Antes de começar a conversa de hoje, eu queria agradecer aos nossos mais de 2.000 inscritos no canal. Pedir a você que ainda não está inscrito que se inscreva no nosso canal. Deixa a tua crítica, teu comentário, sugestão de vídeo, são sempre bem-vindas. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre doutor em imunologia e professor universitário. Pois bem, hoje pela manhã, talvez por esse clima agradável aqui em Teresina, eu acordei com uma série de sis na cabeça. O primeiro si que eu queria colocar para você é: se o nosso Ministério da Saúde, lá em janeiro, tivesse atentado que a epidemia de Covid-19 na China estava se transformando numa pandemia, e eu alertei isso num vídeo lá em janeiro, dia 28 de janeiro, e tivesse construído um plano de contingência prevendo monitorar portos, aeroportos com chegada de pessoas principalmente vindas da Ásia e da Europa, aplicando inquéritos epidemiológicos junto a essas pessoas, monitorando o destino dessas pessoas dentro do país, avaliando sinais e sintomas já nos portos e aeroportos, como vários países da Ásia já começavam a fazer em janeiro. Se nesse plano de contingência do Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde, já antevendo que a epidemia chinesa estava se transformando numa pandemia, tivesse adquirido os insumos e testes para o diagnóstico da doença que ainda estavam disponíveis no mercado. Se, nesse plano de contingência do Ministério da Saúde, construído pelo seu segundo e terceiro escalão, que é formado por técnicos altamente competentes, tivesse adquirido os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, como máscara, luva, ainda disponíveis no mercado para abastecer o seu sistema de saúde. Se o Ministério da Economia, também já antevendo que a epidemia chinesa estava transformando-se numa epidemia, impactando os números da economia dos países asiáticos, a exemplo do que aconteceu com a SARS lá em 2003, tivesse também montado um plano de contingência para minimizar os efeitos econômicos da pandemia no Brasil. Eu estou falando lá em janeiro, se o Paulo Guedes fosse uma pessoa proativa e tivesse preocupada realmente com o bem comum desse país, criando sistemas para cadastramento das pessoas que estavam fora do sistema da Receita, os mais de 38 milhões de informais que o Brasil tem, para eventual concessão de benefício, evitando o acúmulo das pessoas em filas de banco, fila de lotérica, na própria Receita, minimizando a desinformação hoje, que é muito grande. Eu fico imaginando se o Ministério da Defesa tivesse articulado com outros ministérios, como o Ministério da Cidade, da Justiça, e criado também os seus planos de contingência para garantir a logística adequada com a proteção das pessoas, garantir informação às pessoas, treinamento das pessoas nos mais variados setores. Eu estou falando em janeiro, quando a epidemia chinesa estava se transformando, apresentando características de pandemia mundial. O Brasil hoje talvez estivesse em um outro cenário. Mas para que todos esses cis, melhor dizendo, ocorressem, era necessário um outro se. Se nós tivéssemos eleito um presidente da República que tivesse bom senso, que fosse proativo, que estivesse preocupado realmente com a nação, com o povo mais humilde desse país. Se nós tivéssemos eleito um presidente que tivesse, na decência da sua condução junto ao cargo, a característica de possuir o decoro que um presidente da República deve possuir e ter organizado a sua equipe e ele próprio ter motivado a sua equipe a construir tais planos de contingenciamento de crise. O Brasil hoje talvez estivesse em uma outra realidade. Mas ainda existe um outro se. Se o eleitor brasileiro soubesse escolher seus representantes de forma adequada.
nós estaríamos em uma outra situação, porque essa epidemia que hoje virou uma pandemia mostrou ainda em janeiro sinais de que iria ser uma pandemia. E nós observamos passivamente o que aconteceu na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos. E ainda estamos relutando em adotar as medidas protetivas que visam proteger principalmente as populações mais carentes desse país. Com todos esses sis, desejo a vocês um bom início de terça-feira e daqui a pouquinho eu volto explicando às 11 horas os 6 critérios que a Organização Mundial da Saúde pede que os países adotem para sair do isolamento social. Se nós tivermos bom senso, nós iremos prestar atenção a esses 6 critérios antes de ousarmos propor a quebra do isolamento social. Forte abraço e até daqui a pouco. Se puder, fique em casa.